Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje no episódio 122 do nosso podcast, à distância e não só com uma convidada e não só também com duas, mas sim hoje são 3 convidadas do nosso episódio, o episódio 122, que a gente vai falar sobre a Copa do Mundo Feminina. Terminou recentemente mais uma edição da Copa do Mundo e essa edição histórica, marcante. Para isso, a gente vai dedicar um episódio especial do nosso podcast para falar sobre esse assunto. E claro, com convidadas especiais. Daqui a pouquinho vou apresentar para vocês aqui as convidadas. Para você que está ouvindo a gente aí no Spotify, dá um pulinho depois lá no YouTube, inscreva-se no canal, curte o nosso canal do YouTube. Vai ser importante para vocês acompanharem também em vídeo esse episódio. Você que está aqui no YouTube, não esqueça então de curtir e se inscrever, caso você ainda não é inscrito no nosso podcast, tá bom? Recados dados, boas-vindas às 3 aqui. 2 delas já passaram aqui no Ciência da Bola. Nadma Skeff já esteve comigo até no estúdio, já esteve aqui no podcast. Tudo bem, Nadma? Tudo ótimo! Que bom ver todos vocês aqui. Boa noite. Seja bem-vinda, Nadma. Nadma que treinadora de futebol, tem uma experiência na base, no profissional, e estava acompanhando de pertinho aí, todo dia acompanhando a Copa do Mundo, fazendo postagens. Achei bem legal você sempre acompanhando e compartilhando esse conhecimento também dentro da Copa do Mundo Feminina. Vamos trocar ideia aqui, Nadma. Assim como também a Jaquiane Correia, que esteve com a gente recentemente no Congresso. Jaquiane também, treinadora de futebol. Tudo bem, Jaquiane? Tudo bem, boa noite. Muito bom estar aqui, né, com minhas amigas de trabalho, Nájima. Nossa, estamos juntas. E também Maria e o João, que a gente está sempre bom receber um convite seu e como a gente ama, né, falar de futebol, né, com a nossa paixão. Então é muito bom estar aqui com vocês. Seja bem-vinda novamente, grande parceira nossa. E a Maíra Nunes, pela primeira vez aqui no Ciência da Bola, seja bem-vinda. A Maíra, que é do canal Vibradoras, também jornalista, tem algumas participações como comentarista no SBT. Tudo bem, Maíra? Olá, gente. Tudo ótimo, né? Em ótima companhia. Muito bom estar aqui com a Nadma, com a Jaquiane. Gente, estreando Maíra aqui contigo também, conterrânea. Sim, somos. Vocês não sabem, gente, Maíra a gente se conhece desde criança. A gente de Brasília. já de jogamos Brasília, bola, povo né, de Brasília, Nadma? já jogamos bola juntas. Olha só, hein? Sim. Muito bom poder encontrar assim, né? Também. Legal, vai. O papo de hoje, então, vai ser muito interessante. Espero aí que vocês tragam aí. Vocês são os especialistas, tá? Hoje eu vou ficar aqui só tocando a bola para vocês, para comentar sobre a Copa do Mundo Feminina. Um recado especial também, durante o episódio vai ficar aqui um QR Code, já para vocês conhecerem o Ciência da Bola Lab, tá bom? Tem um link também aqui na descrição, você que quiser participar, estudar dentro da nossa comunidade, o Laboratório do Ciência da Bola. Bom, sem delongas, vamos efetivamente falar do nosso tema principal, que foi a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que aconteceu recentemente na Austrália, na Nova Zelândia, a Copa do Mundo histórica. Pena que o Brasil não avançou como a gente esperava, né? Caímos na primeira fase, mas vimos aí várias seleções mostrando um futebol de muita qualidade, e a Espanha, título merecido, campeã pela primeira vez, e com certeza vai ser um marco essa Copa do Mundo para as próximas edições também. E aí, queria saber de vocês, o que vocês acharam, o que mais marcante foi para vocês nessa Copa do Mundo. Vamos começar com a Maíra, dar as boas-vindas, né, que ela está aqui com a gente pela primeira vez. Maíra, o que você viu, que te impactou e te marcou nessa Copa do Mundo? João, acho que tem muita coisa para falar e a gente vai falando ao longo do programa, mas vou destacar, acho que muito legal, primeiro, ver seleções que a gente não estava tão acostumado, ou que não tinha grandes expectativas, vamos dizer assim, como principais favoritas, crescerem durante a competição. Então, acho que foi uma mostra de que o futebol feminino não está tão centralizado quanto estava antes. Não digo que não são as favoritas, acho que continuam sendo, sabe? Na Europa, enfim, Estados Unidos não foi bem, mas né, assim, mas eu acho que futebol também tem isso, passou um ciclo difícil, mas eu acho que teve essa característica a Copa do Mundo. Vimos jovens jogadoras chegando
com uma base legal, sabe? Com um mental interessante para encarar uma Copa do Mundo, que é um mega evento. Então, mostrando que trabalhos de base, que com experiências acumuladas em eventos de base, então em Copas do Mundo, sub-17, sub-20, tem impacto, sim, na hora que entra em campo com uma seleção principal. Então, acho que tem um pouco dessas duas coisas. Acho que a gente viu jovens jogadoras. Para mim, foi um pouco uma Copa que marcou uma mudança de geração, sabe? Uma passagem de bastão. Vimos aí veteranas se despedindo, muito provavelmente várias delas, né? Marta aí, para a gente do Brasil, anunciou sua despedida antes mesmo da Copa, acabou de se despedindo de uma forma que a gente não gostaria, mas acho que é isso. Uma passagem de bastão de grandes veteranas, com nomes super importantes na Copa do Mundo Feminina, passando bastão, porque a gente viu Linda Caicedo, viu Lauren James, viu a Paraiuelo com a Espanha, então viu jovens jogadoras que têm muito futuro aí pela frente, ainda tem muitas Copas para, né, construir sua história. E, além disso, acho que essas seleções competindo num nível mais alto, além dos grandes centros que a gente via até então. E foi, assim, marcante também, Maíra, a quantidade de seleções, que até antes da competição, pelo aumento para 32 seleções, alguns comentaristas pelo mundo, jornalistas, dizendo que talvez o nível de algumas seleções não estariam ao mesmo patamar de seleções já mais conhecidas. E não foi isso que aconteceu. Nós vimos aí um nível até bem equilibrado em vários momentos, mesmo com o aumento do número de seleções, refletindo isso que você disse, né? A qualificação, também a preparação de base de outras seleções que não tem uma cultura forte ainda no futebol, né? É bem por aí. O que eu quis dizer foi bem isso mesmo, né? Seleções africanas chegando em maior quantidade na segunda fase. Bom, a Colômbia também assumindo um protagonismo, não digo que era surpresa, né? A Colômbia fez um trabalho muito bacana de base, então tem uma geração forte, mas também, enfim, mostrou isso nas categorias de base. Então, isso eu achei muito legal de ver, sabe? Acho que os Estados Unidos cair ainda nas oitavas acaba sendo um pouco uma zebra, mas não é exatamente isso, é a força, não é o destaque negativo, é sim o destaque positivo de que outras seleções que a gente não estava acostumado, fora, né, do centro ali europeu e Estados Unidos, e Estados Unidos e Canadá, né, chegando com mais força e colocando um equilíbrio maior na competição, e o que tem a ganhar, quem tem a ganhar com isso, é a modalidade. Excelente. Jaquiane, e você? Alguma coisa que te marcou bastante nessa Copa? Muitas coisas, inclusive. Muitas coisas, né? A gente viu, né, que em 2019 foi a Copa do Mundo onde a gente cresceu bastante depois, né, da Copa do Mundo de 2019 na França, onde veio a obrigatoriedade, onde veio praticamente nosso primeiro marco de crescimento no futebol feminino aqui no Brasil, com as categorias de base, com a obrigatoriedade que essa palavra obrigatoriedade gera um pouco de desconforto, mas foi daí que realmente a gente começou a crescer mesmo dentro do nosso futebol de base e profissional, principalmente falando de profissional, que foi aonde a gente cresceu. Lógico, de muitas questões negativas que a gente viu, que a gente vai falar durante o programa, mas a gente já imaginava que essa Copa já seria mais um divisor de águas, seria mais um crescimento dentro do nosso território nacional e no mundo. E isso nos impactou mais ainda de ver o que a Maíra falou, que é o crescimento das outras seleções, porque nas outras Copas do mundo, a gente praticamente já sabia, um dos pontos, quais eram as seleções que já estariam nas oitavas ou até já estariam nas quartas, pelo seu desenvolvimento do seu futebol. Mas essa Copa do Mundo, a gente viu o quanto o crescimento no mundo do futebol feminino vem crescendo, todas as suas seleções vêm desenvolvendo suas categorias de base, que é um ponto que a Maíra falou, principalmente seu processo de formação, desde projeto social a médio e longo prazo, e isso vem impactando dentro das suas seleções principais, principalmente Colômbia, principalmente a Matildas mesmo, que encantou o mundo, encantou o próprio seu país. Então, é algo sensacional da gente ver. E mais ainda, o que a Maíra falou de importante é a juventude.
A gente vê Paraguelo, que foi campeã 17, 20 e profissional. Então, é sensacional. A gente vê mesmo no Brasil o quanto a oportunidade de a gente ver uma Aline da Ferroviária também, nessa idade, já está disputando uma Copa do Mundo. Então, a gente vê isso até no nosso país, o quanto a gente pode crescer e chegar nesse marco também. E a gente vê mais ainda o divisor de águas, né, principalmente, uma demanda de igualdade, principalmente de gerações. Essa passagem de bastão foi sensacional. A gente vê muitas jogadoras, a gente viu mesmo na Espanha, o quanto de jogadoras entre 20 e 25 anos que foram campeão do mundo. Então, a gente vem com uma juventude também, num marco, uma crescente muito grande no nosso país de desenvolvimento em todo o território nacional. E a gente vê, principalmente algo que a gente, né, falava muito, que a Nádia também vai tocar talvez nesse ponto, é a questão da nossa visibilidade dentro do nosso país e também no mundo. O quanto a gente via o futebol feminino como uma modalidade, e os clubes viam como produto. E agora não é produto, a gente vê como expectativa. Hoje, uma criança tem a oportunidade que talvez a gente não teve, de meninas, de ligar a TV e ver um jogo. E a entrevista que a Marta deu, que ela nunca, né, tinha visto um ídolo dela, e que ela é ídolo para as pessoas. E, às vezes, ela nem imaginava o quanto ela é marcante, não só para nós, mas para uma criança, para um jovem, para um menino, para uma menina dentro do nosso país. Então, assim, e só para fechar, que a gente vai falar de várias coisas aqui no programa, uma história que me impactou muito, dentro de algumas histórias que eu vi na Copa do Mundo, foi a história da Lucy Bronze, que foi a melhor jogadora do Mundial do mundo, né, no caso, de 2020, que é onde ela contou que a história dela, que a carreira profissional dela, ela teve que conciliar um emprego, né, o emprego dela de atleta, com um emprego dentro do Domino, que é uma lanchonete que ela fazia segundo turno para poder jogar. Então, a melhor jogadora do mundo de 2020, ela contou uma história que é a realidade, que foi realidade a vida inteira de muitas atletas. Então, isso mostrar o quanto que a gente está crescendo, o quanto a gente está superando as nossas adversidades e o quanto isso está sendo inspirador para várias atletas. Então, esse é um dos pontos que a gente vai tocar, né? Senão eu vou tocar em muitos pontos aqui, e a Nádia não vai ter o que falar, né? Mentira. E a gente acha que é muito importante a gente tocar em muitos pontos. Legal, Jaquiane, excelente ponto. Nádia, e você? Foram vários fatores, né, pessoal? Então, vai ter espaço para todos falarem, né? Tanta coisa, né? Que Copa do Mundo, que mês, por que acabou? Volta. Hashtag saudades, vem logo, volta. Muita coisa marcou. Eu acho que vocês foram muito pontuais, muito felizes na fala de vocês duas. Muito mesmo, conseguiu cobrir muitas coisas. Mas eu não tinha uma resposta formada, João, quando você fez a pergunta, e eu fico feliz que você não começou por mim. Mas enquanto vocês estavam falando, começa, né? A caneta começa a escrever. E eu sinto que essa Copa ela foi marcada por algo que quem trabalha do futebol feminino é muito forte. Então, a gente, quando o futebol feminino ele é exposto, no fundo aqui, né? Sempre a gente ouve aquela voz de todos os estereótipos que já falaram do futebol feminino, de tudo que gira em torno do que já falaram mal, ou do que acham que é, ou de qualquer piada recreativa, seja lá o que for do futebol feminino. E eu acho que essa Copa finalmente demonstrou um profissionalismo que finalmente o futebol profissional se tornou. Então, durante muito tempo, a gente sempre reclamou da falta do nível, né, dos jogos. Então, a gente tem placares agora nivelados, a gente tem seleções que talvez não tenham tanta característica no programa ou no futebol naquele país, mas que fizeram, sim, investimentos nas suas comissões técnicas e vieram taticamente disciplinadas ao ponto de criar desconfortos em grandes seleções. Então, a gente pensa assim, tá bom,
A gente não, nessa nação, o futebol feminino não é grande, essas atletas não tiveram base, mas vamos contratar pessoas profissionais capacitadas, qualificadas para fazer um trabalho pelo menos tático, aqui, que essas atletas consigam suportar um conhecimento de jogo e um conhecimento físico, então uma igualdade física, né? Eu acho que, para mim, foi muito legal de ver, como vocês falaram, né? Atletas novas que tiveram um trabalho de base suportando um pódio mundial ali com 70 mil pessoas assistindo e mesmo assim conseguir performar. Não é performar por 30 minutos, é performar 90 minutos mais 15 minutos de prorrogação. Então isso vem de toda uma construção nesses últimos 10 anos, né? Então ficou muito latente para mim enquanto vocês estavam falando. Essa Copa do Mundo foi marcada pelo profissional. O futebol feminino saiu dos estereótipos do que a goleira não presta. Cara, eu saí desse jogo com várias pessoas elogiando as goleiras da final da Copa do Mundo. Ela não foi marcada pelo negativo, ela não foi marcada pelos placares que eram desiguais, ela não foi marcada por uma falta de desempenho, ela não foi marcada por falhas de goleiras, ela não foi marcada por uma falta de profissionalismo de uma comissão, ela foi marcada por profissionais, goleiras profissionais, comissão profissionais, um estádio digno a atletas profissionais, repercussões dignos a atletas profissionais, então trabalhos que mesmo não tão técnicos, dignos a profissionais, que eram fisicamente profissionais, taticamente profissionais. E finalmente a gente chegou nesse patamar. Isso para mim foi o mais alto aí. Excelente. Olha só, poderia ter mais uma rodada de destaque que aconteceu nessa Copa do Mundo, mas eu vou falar aqui só alguns principais. Inclusive, a gente fez um post hoje no Instagram, e aí, se vocês lembrarem também de outro destaque que passar despercebido aqui, vocês podem me interromper. Por exemplo, a gente teve um recorde de público nos estádios, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, com mais de 2 milhões de torcedores. Então, é um número recorde. O número de espectadores, né, de telespectadores pelo mundo que assistiram jogos tanto na TV como em streams, né, pelo celular ou pelo computador, mais de 50 milhões, segundo os dados da FIFA. Então, com certeza, deve ter mais números, né, do que esse, né, mais pessoas assistindo, e também o número de gols. Entrando para o campo mesmo, foram 163 gols, quase um número muito superior ao da última Copa do Mundo. Os números de audiência ultrapassaram as outras edições, né? E até o investimento que foi feito para premiações, também ultrapassando 110 milhões, quase o dobro da última Copa. Então, o investimento de quem organizou, né, de todas as federações, a FIFA, e de quem abraçou mesmo a organização do evento, colhendo esses frutos, é também uma boa propaganda, né, uma boa divulgação, e, claro, em campo, a qualidade foi alta. Isso comprova o sucesso dentro e fora de campo dessa Copa do Mundo de futebol feminino. Dentro de campo, nós falamos aqui algumas questões de seleções, né, de algumas equipes que estavam aí no nível próximos, né, sem essa discrepância muito grande. Tivemos a Espanha campeã. Para vocês, é um título que a Espanha era considerada a favorita? Afinal, Espanha e Inglaterra era mais ou menos o que já se imaginava? Gente, Espanha campeão, bafão! Para mim também. Calma. Então, eu acho que primeira coisa que uma das coisas que a gente falou aqui são processos, né? Eu acho que essa final foram duas equipes que, a longo prazo, né, dentro de várias, né, como Estados Unidos e outras que a gente falou, teve processos a longo prazo dentro das suas categorias de base. Isso mostrou, né, no Mundial, principalmente a Espanha, né, mostrando no Mundial 17, 20, sendo campeãs, e a Inglaterra, que também tem esse desenvolvimento de categoria de base. Eu acho que isso refletiu muito no time principal. Então, assim, eu acho que essa Copa é a Copa que a gente talvez não imaginaria quem chegasse na final. Eu acho que nos surpreendeu muitas equipes, como Colômbia, como a própria Matildas, que a gente estava torcendo, para chegar na final ali, ou pelo menos para fazer ali aquele jogo, que a gente sabe que todo jogo ali, independente do que fosse,
a gente não tinha um favorito. A gente viu jogos muito bem jogados, de altíssimo nível, como a gente falou. O jogo mesmo da Espanha na final foi um excelente jogo. Eu acho que é um jogo já característica do time espanhol mesmo, né? A gente pode falando de jogo, né? Senão a gente vai ficar muito tempo falando de jogo, mas eu acho que alto nível foi essa final. Acredito que se fosse outras equipes, acho que talvez seria também alto nível. E é o que a Nájima falou. Muitas comissões, principalmente o profissionalismo dos profissionais, refletindo no profissionalismo cada vez mais das atletas, muito mais investimento, patrocinadores absurdos que a gente viu, um crescimento de investimento dentro da Copa do Mundo. Então, eu acredito que a Espanha foi, sim, um marco interessantíssimo ela ter sido campeã, mas, para mim, eu acho que não tinha uma favorita ali, não. Acho que os dois foram duas seleções que mereceram chegar durante sua trajetória, e até uma das, né? Algumas não, igual a Maíra falou, algumas nos surpreendeu pelo baixo rendimento, como Estados Unidos, e outras nos surpreenderam. Então, isso mostra o alto nível do desenvolvimento de cada país, né, que vem se desenvolvendo seu futebol. Para quem talvez está nos ouvindo, nos assistindo, talvez não acompanha de perto o futebol feminino na Europa, mas a base da seleção da Espanha tem ali um DNA do Barcelona, que é atual campeã da Liga dos Campeões. Uhum. Isso aí talvez pode ter impactado também essa qualidade do trabalho. Não. Só um muitão. Um pouquinho. Maíra, eu tenho certeza que você vai vir com o bafão do elenco. Vai lá, pode soltar. Não, só ia falar assim, uma coisa que eu acho legal, de repente, da gente, já que falou sobre o Barcelona, da Espanha, a gente estava acostumado com os Estados Unidos, e falamos também sobre a importância da formação, né, das atletas desde nova, ou seja, que é fomentar as categorias de base para que uma atleta, desde ali, do mais nova possível, consiga ser formada e competir, e já ir se acostumando com a competição, com grandes jogos, e aí isso daí, né, você vai criando ali um perfil que vai se acostumando a lidar com pressão, que vai se acostumando com o estilo de jogo, que vai se acostumando também a encarar a questão física, né, de intensidade de jogo, ou seja, jogar bem e conseguir dar conta de 90 minutos de jogo, não é, né, de uma hora para outra que você acostuma com isso ou se prepara para grandes jogos e grandes torneios nesse sentido. Mas, dito isso, os Estados Unidos, por ser uma potência esportiva e por ter uma característica muito de investir por meio da educação, né? Então, por meio dos colégios, de liga escolar, de liga universitária, e ser essa potência esportiva, o futebol feminino também, obviamente, colhia frutos de um investimento altíssimo de um país que tem essa cultura esportiva. Então, assim, Estados Unidos sempre esteve aí muito forte no futebol feminino e continua forte. Eu não diria, sabe assim, não é porque foi mal em uma Copa do Mundo que deixa de ser, vai voltar aí, provavelmente, né, já teve mudanças lá na comissão técnica, vai se reestruturar, vai ver o que deu errado, mas continua formando talentos e jogadoras muito fortes. A gente viu isso na Copa, né? Já tivemos isso. Isso é um ponto. Mas o que eu queria destacar é que não é exatamente a mesma característica de outros lugares. E aí, por isso que eu acho que é legal a gente ver, por exemplo, uma Espanha, que eu acho que é mais parecido com o Brasil. Porque a gente forma, aqui no Brasil e lá na Espanha, a nossa formação passa pelos clubes. É lógico que nos Estados Unidos também tem os clubes, tem a Liga Americana, é importante. Mas o que eu quero dizer é que os clubes, tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, são muito importantes. A formação nos clubes são muito importantes. Já que ele falou sobre os projetos sociais. No Brasil, os projetos sociais, eles são normalmente quem descobre aquele talento, né? Quem, é onde capta, onde percebe aquele potencial, mas a formação, a adaptação acaba acontecendo nos clubes. Pelo menos esse é o processo no Brasil mais comum. É que não aconteça em escola e tal, mas é mais comum. E falei tudo isso para chegar lá no Barcelona
na Espanha, porque o Barcelona foi muito importante para subir o nível da Liga Espanhola. E ele, com investimento, lógico, de uma marca que é conhecida mundialmente, né? O Barcelona é um clube mundial, com uma força mundial. Ele traz holofote para a Liga Espanhola. Ele começa a investir, pois também tem... Tudo bem que, enfim, ultimamente está com questões financeiras um pouco delicadas, mas é um grande clube com orçamento de clube de futebol internacional, que quando começa a investir no feminino, tem uma ascensão muito rápida. Lógico que nem sempre é assim também, mas o Barcelona tem uma ascensão meteórica e a base da seleção espanhola é sim formada por jogadoras do Barcelona. Mais recentemente vem Real Madrid para tentar competir, acho que isso faz parte, sabe, a rivalidade, que bom que aconteça isso, mas sim, eu acho que a força da seleção espanhola passa pelo Barcelona. E Nájima? Você chegou a jogar na Espanha, Nájima? Não, gente, não. Joguei em lugar nenhum, não. Não, joguei escondendo ouro só na pra Dinamarca. gente aqui. Não, só na Dinamarca. Quem dera jogar na Espanha, pelo amor de Deus. Então, eu acho que vale ressaltar, dentro de tudo que a gente falou sobre a Espanha chegar na final e ganhar, não é novidade, né? Saber que a Liga Espanhola agora é uma das principais ligas. A gente tem o Barcelona ganhando a Champions League, a Inglaterra também ali se tornando uma das principais ligas, as duas seleções chegando na final. Isso não é novidade. Eu acho que o que ficou de surpreendente foi o processo todo que aquela seleção, não estou falando sem negligenciar que realmente aquela seleção de base foi uma seleção bem sucedida, como já foi dito muito, né? Ganhou o Sub-17, ganhou o Sub-19, teve todo o processo e drama que a federação passou nesse último ano. Eu acho que teve muita dúvida se a seleção, depois de tantas jogadoras que desistiram dessa Copa do Mundo, elas ainda conseguiriam performar ao ponto de chegar numa final, sabendo que elas nunca chegaram, né? Nunca passaram na semifinal, nunca passaram ali de alguns jogos depois Pode me corrigir. Isso, pode me corrigir. Então, existia o futebol, a gente pensa que é só ali no campo, mas existe um drama, um processo todo, uma dinâmica que flui bastante. A gente viu isso, né, acontecendo com a nossa própria seleção, que afeta, sim, o campo. Então, eu acho que a surpresa de ter uma Espanha campeã não é de não saber que a Espanha tem um impacto enorme, que a seleção masculina ganhando no ano que ganhou teve impacto no país todo, que atletas, você comentou, Maíra, sobre a formação acadêmica, que é muito forte, né, na escola do americano, mas também da gente saber que muitas das atletas, as principais atletas da Europa foram, sim, se você pegar muitos atletas que estavam na final, utilizaram do processo acadêmico para fazer o seu desenvolvimento de base, então utilizaram os Estados Unidos não estava na final, mas tinha muitos Estados Unidos na final. Isso tem que estar claro, por mais que a gente às vezes não aceite e não goste, mas existe muito. O mundo todo foi impactado pelo processo acadêmico, o sistema acadêmico, né, dos Estados Unidos. Eu acho que ficou uma surpresa de uma seleção que competiu de nível principal, de nível profissional, com uma seleção que era muito formada de jogadores de base. Eu acho que parte nossa queria que a seleção da Espanha que fosse bem sucedida dentro de toda a habilidade que elas têm, mas outra parte também queria que essas jogadoras que tiveram essa desistência, que essa história viesse à tona, que a gente entendesse o que aconteceu, porque muitas das melhores jogadoras do mundo não estavam presentes nessa Copa do Mundo. E eu acho que isso vai ser apagado completamente, e pessoas serão, né, revigoradas e pensar que elas são maravilhosas sem a gente entender o que realmente aconteceu. Por que o futebol feminino nessa Copa do Mundo perdeu? O que vem de aprendizado para a modalidade, entende? Em termos disso. Acho que é muito bom a gente refletir sobre isso. Legal. Primeira parte aí, a gente falando sobre os destaques, tanto dentro quanto também fora de campo, em relação às equipes, às atletas, nessa edição da Copa do Mundo. Você que está aqui no YouTube, não esqueça aí de deixar o seu curtir e, claro, deixe o seu comentário. Muito importante saber também o que vocês gostaram nessa Copa do Mundo. Para a gente avançar, tenho certeza que o pessoal deve estar pensando, não vão falar da seleção brasileira? Vamos sim, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira e aí vou jogar a bola para vocês do que vocês acham que faltou. Será se uma derrota, uma eliminação, tá tudo errado ou foi apenas ali questões mesmo dentro de campo, não deu certo, não encaixou? Porque para muita gente é assim, perdeu,
na Copa do Mundo, tá tudo errado. Ganhou, tá tudo certo. Não é bem assim que acontece. Mas queria saber de vocês. O que faltou, talvez, para a seleção brasileira? O que também de positivo vocês viram nessa Copa? Vamos inverter a ordem aqui. Vamos começar com a Nádia? Por favor, viu? Não tinha começado contigo. Não. Bem na parte difícil. Bem na parte difícil. Primeiro, eu acho que é muito fácil. Eu acho que a gente se coloca numa posição muito fácil de achar que deu errado, tá tudo errado. Eu acho que não é novidade que eu sou, sim, uma grande admiradora da Pia, do trabalho dela, e eu admirar a pessoa não significa que não podemos reconhecer que tivemos algumas falhas no trabalho. Eu acho que tivemos falhas em muitos pontos. É bom a gente levar em consideração que quando o masculino, e eu vou bater muito nessa tecla, né, que quando a seleção masculina perde da forma que perdeu na Copa do Mundo, a gente ofendeu a substituição do Tite e o comportamento da seleção naqueles 3 minutos que faltavam. E quando houve uma falha naquele jogo, ou seja lá o que for que a gente pode criticar, eu sinto que depois dessa final, ou desse último jogo que a seleção jogou, teve um ataque pessoal numa treinadora que não precisa mostrar que ela já foi bem sucedida. A gente tem que sim criticar um trabalho. A gente não pode resumir o trabalho de uma comissão técnica numa Copa do Mundo. Eu sei que a gente vive pela Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo são 4 anos de preparação. Tivemos muitos acertos. Eu acho que não podemos negar que a presença da comissão técnica da Pia teve fez parte do crescimento enorme da modalidade no Brasil, e também sabemos que a CBF, neste momento, está passando por um momento delicado, e não é só no feminino, a gente está observando que também está acontecendo no masculino, se tem técnico, se não tem, se vem um, se não vai, se é brasileiro, auxiliar, se é interino, como é que estão... Ninguém está entendendo o que está acontecendo, e isso sim reflete. Eu digo que quando a gente observa as outras seleções, principalmente as 2 seleções que chegavam no final, fica um pouco ali da pulga atrás da orelha do tipo, será que o Brasil ia conseguir performar nesse nível? Tipo, a gente olha a seleção espanhola e vê, será que a nossa... Eu vou colocar todos nós, tá? Eu não vou falar do elenco, da comissão técnica, eu vou colocar a gente, o Brasil, neste momento. A gente está nesse nível técnico, nesse nível de conseguir jogar com 80 mil pessoas ali e apresentar esse desempenho, não errar tantos passes, ter mais acertos do que erros, não ficar nervoso, não ficar tão emocional, ter uma resiliência maior. Será que a gente realmente providencia muito o que está sendo providenciado para essas 2 seleções? Será que a nossa federação fez um plano, fez 2, não 1, fez 2 planejamentos de crescimento da modalidade nesses últimos 12 anos, 8 anos, e conseguiu cumprir com todas as metas, ou a gente realmente está vivendo 1 ano ou 2 anos? Eu acho que foi um grande investimento ter a comissão. Eu acho que tivemos muitas polêmicas nas atletas que foram da Copa do Mundo, tivemos sim, como todas as vezes tem. Eu acho que a gente não foi isento de polêmica, todas as vezes tem, gente, em todas as seleções. Mas eu acho que a seleção feminina do Brasil sofreu por sofrimentos parecidos que a seleção do Canadá, a seleção da Alemanha, a seleção dos Estados Unidos sofreu durante essa Copa do Mundo. O mundo todo está crescendo numa velocidade muito alta, e não é só talento, ou expectativa, ou paixão que vai colocar você no pódio, isso não é mais. Então a gente está vendo que seleções que antes eram muito orientadas pela parte física, não estão sustentando mais porque a parte física está se igualando. Seleções que ganharam uma medalha olímpica e a federação está uma bagunça, quase declarando falência, como é a seleção do Canadá. Isso reflete sim o campo, porque isso diminui a preparação. A gente tem que olhar para a nossa preparação, como é que foram nossos amistosos, nossas viagens. Isso é um problema da seleção feminina, um problema da seleção masculina. A gente pensar que a gente está desempenhando nas Copas do Mundo de base que nem a Espanha desempenhou é uma ilusão, porque não está também, mas isso não significa que a gente não tem talento. Eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer os nossos talentos desempenhar no nível de pódio mundial. E isso vem de muitas coisas. A gente pode ficar apontando o dedo aqui, ficar aquele meme do Homem-Aranha, você, todo mundo apontando o dedo, mas eu acho que essa Copa do Mundo não veio para criticar um trabalho
de uma comissão estrangeira, porque eu acho que se a gente colocar a culpa tudo nisso é quase muito fácil, é uma ingenuidade. Eu acho que falhou muito e falhamos todas, até as pessoas que estavam dentro do Brasil, as pessoas que criticaram, as pessoas que não apoiaram, o tipo de apoio. E eu digo uma coisa para todo mundo: ninguém tem noção do que está acontecendo lá dentro da CBF. Para de achar que a gente vai ler uma coisinha ali, uma coisinha assada. Pouquíssimo é passado para quem está de fora. Pouquíssimo. Então, a gente não sabe o que aconteceu nessa preparação, a gente não sabe o que aconteceu nesses últimos jogos, e a gente não sabe se, dentro de todo um drama que aconteceu, as nossas atletas são preparadas, tecnicamente, taticamente, fisicamente e mentalmente, para assumir uma responsabilidade de desclassificação maior do que uma responsabilidade de classificação. Eu acho que a gente não sabe. Eu acho que o que a Espanha superou em drama, isso mostra o que é uma seleção que venceu acima de tudo. Eu acho que a gente ainda não conseguiu vencer acima de tudo. Essa é a minha opinião. Excelente. Drama, é muito dramático, gente. Não quero falar assim. Aí, assunto delicado, né? A avenida tá aberta. Não gosto. Né? E eu sei que a Maíra vai ser a parte da função dela ali, viu? Somos treinadoras aqui. Não, eu e a Jaqueira, treinadora aqui, não quer criticar treinador. A Maíra vai. Então, chegou minha vez, é você, Jaqueira. O que a gente vai. Fique à vontade. Bom, então. Não, eu concordo. Cara, super concordo, na verdade, com a Nadima, porque eu acho que existe um risco em jogar todo um trabalho feito fora, sabe? Então, acho que tem 2 pontos. Primeiro, a Copa do Mundo, para o Brasil, foram 3 jogos. O primeiro jogo foi muito bom, de verdade, achei bom e tudo, mas talvez tenha rolado uma ilusão, ou não sei se nenhuma ilusão. Para mim, de verdade, eu fiquei com a impressão de que o que pegou mais forte no Brasil foi a questão emocional. O psicológico foi muito sentido. E aí, lógico, taticamente poderia ter feito de formas diferentes, ter escolhas. Eu acho que demorou um pouco a mexer num time que estava apático, porque justamente sentiu o jogo contra a França. Acabamos, assim, a gente saiu atrás no placar contra a França, conseguiu empatar e depois acaba sofrendo um gol de bola parada, numa falha defensiva, no escanteio. Da principal cabeceadora da França, que é a Renard, que todo mundo conhece, que é experiente. Então, assim, acho que esse jogo deu uma balada, porque, de fato, o Brasil se preparou muito e focou muito no jogo contra a França. Acho que faltou virar a chavinha, sabe? No jogo seguinte, tinha que mudar o espírito dentro de campo. Isso passa por uma questão psicológica, um preparo mental, que não é de um dia para o outro, sabe? Não é, nossa, dessa vez levou psicólogo. Gente, a terapia, né, leva tempo, enfim. São trabalhos que eu acho que enfim, foram interessantes. Teve uma preparação com uma estrutura interessante para essa Copa do Mundo, que não tinha tido até então. E só acho que é importante ter cuidado de que não dá para jogar tudo fora, porque não foi bem, não colhemos resultados. Acho que sim, tivemos, né, não conseguiu apresentar em campo, transformar para o campo coisas que foram positivas, acabou não sendo, de fato, enfim, uma seleção que conseguiu mostrar muito do que mostrou até em outros momentos de preparação, em amistoso. Os 2 amistosos antes da Copa, o Brasil conseguiu jogar um futebol que na Copa do Mundo, quando precisou, principalmente contra a Jamaica, tinha condições de jogar, sabe? E aí que fica, eu acho, o principal sentimento de frustração. Porque na Copa anterior, contra a França, teve uma eliminação, lógico, nas oitavas, não foi ainda na primeira fase, mas o Brasil entregou muito mais em campo, pelo menos aparentemente, de vontade, de correr atrás, que para mim, a minha percepção é que foi apático. E acho que, obviamente, nenhuma jogadora quer ser apática, sabe? Sair com essa sensação de que, poxa, a gente não conseguiu entregar o que a gente sabe, o que a gente tem potencial, é muito mais frustrante. Bom, falei tudo isso porque eu acho que o trabalho de preparação da seleção foi muito bom, eu achei bem feito, achei que no sentido de termos tido amistosos contra grandes equipes, os 2 últimos contra a Inglaterra e a Alemanha, os 2 últimos assim fora, depois teve o Chile no Brasil, que também achei importante, sabe? Foi uma preparação, enfim, que encarou grandes adversários, que eram tidos como os favoritos.
o jogo contra o Chile era um adversário mais fraco, mas foi em casa, com casa cheia, com esse espírito de já motivação perto da Copa. Então, acho que tiveram muitos pontos interessantes. Acho que a Pia passou por isso, no sentido de que aqui a forma como a gente lida, de pressionar, de jogar tudo na conta do treinador, é muito complicado. Então, veio uma técnica estrangeira, com gabarito, com currículo muito forte, para também bater o martelo e ficar, de certa forma, blindada algumas questões que ajudaram a evoluir o futebol feminino aqui do Brasil. Não só de seleção, como a Liga Brasileira, sabe? O Campeonato Brasileiro foi fortalecido nesse tempo. Não digo que tudo, obviamente, passe pela Pia, mas está tudo interligado. Bom, e aí disse tudo isso porque eu acho que sim, o Brasil tem frutos a colher desses últimos 4 anos. A seleção, o elenco que estava lá, não conseguiu mostrar em campo o potencial que tem, então também não acho que seja, gente, vamos trocar todo mundo, que... Não, acho que tem muitas peças importantes, tem peças jovens aqui da seleção que tem muito potencial e que acumularam uma experiência de Copa do Mundo. Então, não dá para pegar tudo isso. Eu acho que o único perigo é pegar tudo isso. Não deu certo, vamos pegar tudo isso e jogar fora e começar do zero? Para mim, não é esse o caminho, sabe? O melhor caminho tivemos uma falha aqui, não... o resultado é importante, ele também pauta o trabalho, pauta para você perceber o que está dando certo, o que não dá. Se for para mudar, porque aí o clima fica mais complicado, etc., é só perigoso pegar tudo e jogar fora. Não, acho que tem muitas coisas que foram, muitas sementinhas plantadas que vão gerar bons frutos, mas tem que continuar regando, tem que continuar cuidando aí e trabalhando para colher esses resultados que só vão vir mais a médio prazo. Eu adoro a palavra que a Maíra usou o tempo todo. Interessante. Eu vou falar interessante também. Não, agora vai você. Vamos lá, que eu sei que a Jaquiane quer... Se a última não é bom, hein? Mas, assim, pegando o gancho de que tudo que vocês falaram, eu acho que a Copa do Mundo, como um todo, foi a singularidade de uma cultura de todo mundo no mesmo propósito, todo mundo desenvolvendo seu futebol, todo mundo crescendo dentro da modalidade. Mas, falando de Brasil, é o que vocês falaram, não dá para jogar um trabalho que, não só 4 anos, porque isso, vamos lá, planejamento de 4 anos acabou, vamos jogar tudo fora. Aí a pergunta é, desde quando o Brasil vem se planejando para a Copa do Mundo? É o que um marco que a Nájima falou. Será que é 1 ano que eles começaram a planejar? Será que é 2? Será que é 6? Será que foi de uma hora para outra? A gente não sabe. Mas a única coisa que a gente sabe que é ser humano é criticar. Criticar a lista de quem foi convocado, de quem não foi, criticar a Pia, o trabalho dela, a gente que é treinador, né, Nájima? A gente sabe que perdeu, tem que mandar embora, mas a gente sabe que falhar, o treinador sempre falha. Mas a gente sabe que ela está se adaptando, né? É uma coisa que vocês falaram. É uma técnica estrangeira que ganhou vários títulos e tem um grande nome lá fora, que veio para o Brasil reformular um pouco do Brasil. E ela conseguiu, sim, em muitos momentos, ajudar nesse crescimento do futebol feminino, que vem se desenvolvendo desde 2019. Ela está presente em alguns clubes, vendo os treinamentos, as suas comissões estão se comportando aí também. Então, a gente vê uma mudança de perspectiva. A gente não pode chegar e falar assim, goleiro tomou gol, a culpa é do preparador de goleiro, tipo isso. O time Brasil perdeu e é a Pia. Lógico, a gente tem as nossas visões positivas e negativas do trabalho da Pia. Óbvio que cada um tem uma perspectiva. Acho que se nós 3 falarmos, talvez a gente fale a mesma coisa, fale coisas diferentes, mas eu vejo que a gente, dentro do crescimento, a gente precisa revitalizar o nosso futebol e ressignificar o nosso futebol brasileiro. Porque não adianta nada, é pegar o que vocês falaram, pegar o que foi bom e ver o porquê que foi bom e pegar o que foi ruim e preparar isso. E é aquela coisa que a Nájima falou, que é muito importante. Há quanto tempo a gente não vê, desde o masculino, falando até de categoria de base, o quanto a CBF vem tendo problemas dentro do futebol masculino. A gente sabe se não está tendo no futebol feminino também, como a gente sabe, sim, em alguns casos.
Então, isso reflete em todos os momentos, em tudo reflete. A gente não sabe se a gente viu mesmo na Copa do Mundo, alguns países não querendo participar da transmissão. Vocês viram isso na questão da FIFA? Então, todas as seleções têm problemas. Até mesmo os Estados Unidos, como a gente falou, ele vai ter que se revitalizar, porque todo mundo está crescendo o seu futebol no mundo. Então, o que eu preciso mudar para poder eu ser uma potência, continuar sendo potência, ou chegar mais próximo e evoluir meu futebol? Acho que dentro disso, acho que o Brasil precisa realmente isso. É aonde que eu vou começar? É na categoria de base? Mas aí a gente viu também o que a Maíra falou e a Nádia também falou. As nossas competições, o nosso campeonato principal, que é A1, o nível que elevou esse ano, A2 também, a mesma criação da A3, o quanto isso vem potencializando dentro do nosso futebol, as categorias de base, né? Temos o Paulista Sub-12, Sub-14, e entre outras categorias. Mas falando de seleção, o quanto a gente vê convocações riquíssimas, eu acho que o Brasil talvez precise de talvez mais jogos, de talvez mais preparação. E uma coisa que vocês falaram, a questão mental, emocional, com certeza reflete. Principalmente, acho que o que talvez nos frustrou mais, acho que vocês podem falar, meninas, é a questão da finalíssima. O quanto depois do jogo da finalíssima, como aquilo cresceu dentro da gente no sentido, olha, a Copa vai, agora vai. Então, eu acho que aquilo dali foi um jogo para mostrar o potencial do Brasil, mas foi um jogo. É um jogo para mostrar o quanto o Brasil tem talento para chegar a desenvolver seu jogo a longo prazo, a médio e longo prazo. E não foi bem na finalíssima, eu vou ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que isso é um processo que a gente vem criando e nos frustrou um pouco na questão do jogo da França, que a Maíra falou, quanto foi o jogo da França 2019, quando foi o jogo agora. Então, eu acho que o Brasil se renovou, a lista também se renovou bastante, a gente vê novas atletas, mas eu vejo que o Brasil tem que mudar muitas questões de se reinventar, e principalmente a gente não pode criticar um trabalho da Pia, que é algo que é uma matéria que eu até li. Será que a Pia vai ser mandada embora? A Pia tem que ir embora. Tem que vir outra pessoa. Eu acho que quem vai decidir isso, né, no caso, é a CBF, mas eu vejo que isso a gente primeiro tem que pensar o que a gente pode mudar primeiro. Como profissional, principalmente a Pia vai pensar, a comissão vai pensar. Acho que o futebol brasileiro, o que o futebol brasileiro precisa mudar? E não só a seleção. Eu acho que tudo reflete na seleção. Então, eu acho que esse é o caminho. Muito bom esse bate-papo, trazendo a visão das três. Você que está aqui acompanhando a gente, ouvindo aí na sua corridinha matinal, você que está aí na academia, lavando louça no carro, gosta sempre de ouvir o nosso episódio. Não esqueça depois de dar um pulinho no YouTube e deixar o seu comentário. Muito importante quem está no YouTube comentar também a respeito do que a gente está falando aqui. Sempre respondo todo mundo, então é bom a gente interagir, tá bom? Olha só, para a gente fechar o nosso papo de hoje, até em razão do tempo, claro que senão a gente ficaria aqui horas, 3, 4, 5 horas conversando sobre futebol. Nós falamos sobre os destaques coletivos, individuais, né, sobre seleções, atletas, falamos aí também sobre destaques fora do campo, falamos da seleção brasileira, e para fechar, é interessante a gente ir para 2 pontos, um positivo e um negativo. Quais seriam os legados, né, de uma forma positiva, que essa Copa deixa não só para atletas, mas também para treinadores, preparadores físicos, profissionais do esporte de maneira geral, principalmente do futebol, é o que pode também trazer como legado positivo, de repente, aí, criação de novos clubes, né, postos de trabalho, enfim. E um ponto negativo, de repente, algo que ainda precisa melhorar dentro e fora de campo para fomentar ainda mais o futebol feminino no Brasil e no mundo. Pode ser? Então vamos ver esse ponto positivo, ponto negativo. Vamos começar com a Jaquiane agora? Vamos. A Nádia vai já vou. Não, gente! Não, essa pergunta é uma pergunta mentira. Então, eu acredito que a gente falou vários, né? Mas eu acho que, principalmente, acho que não é negativo,
mas de ver o quanto que a gente pode crescer, mas negativo seria... como é que eu vou falar? Porque negativo não tem nada, a gente só vai revitalizar do que do erro. Eu acredito que a gente vai, principalmente falando de futebol brasileiro, se reinventar e principalmente crescimento. Eu acho que esse foi formação, principalmente eu acho que esse nos deixa algumas palavras de dizer o quanto a gente pode crescer com isso, não de uma forma negativa, mas de uma forma de crescimento, como uma forma de perspectiva, de melhora. Então, eu acredito que isso seja um ponto. E positivo teve vários, né? Principalmente investimento, crescimento, visibilidade, igualdade, resiliência, empoderamento. E falando de jogo, uma coisa que a Nájima falou que é extremamente importante, profissionalismo, né, Nájima? Acho que esse foi algo que a gente viu, um divisor de águas, o profissionalismo e o apoio. O quanto foi legal, a Mucamaíra falou, foi ver cada vez mais o apoio das pessoas. E uma coisa que eu não vi nessa Copa, pelo menos não presenciei, foi preconceitos, algumas questões de falar de preconceitos, no sentido, jogo de mulher. Eu não vi esse tipo de falas, porque não cabe mais no futebol de mulheres. Acho que o que a Nájima falou também que é interessante, o quanto a gente vem desenvolvendo, tanto nós profissionais, como comissão, como as atletas se profissionalizando mentalmente, fisicamente, taticamente, tecnicamente, o quanto o jogo cada vez mais fica mais rico, fica mais atrativo, tem mais visibilidade, o quanto a gente vem crescendo como jogo, taticamente. Então, e o quanto isso é importante, não tem aquela diferença física. Mulher não aguenta correr atrás de homem. Alguns tipos de comentários. Não, a gente vê fisicamente, principalmente, o quanto a mulher está cada vez mais próximo no nivelamento, principalmente aeróbica, anaeróbica. Há diferenças, sim? Há diferenças, mas essas são particularidades da nossa modalidade, de futebol de mulheres. Mas isso não muda o nosso futebol como todo, bem jogado, e o quanto a gente viu o alto nível na Copa do Mundo. Eu concordo totalmente com o destaque, o ponto positivo da parte técnica e tática, né? Física também, vimos tudo isso em campo. Mas, como a Jaqueline já falou muito bem disso, vou completar com um destaque que eu acho que o futebol ele tem um fator, um potencial transformador muito grande, mundialmente falando, porque ele é popular mundialmente, lógico. Não é tão popular assim em todos os países do mundo, não estou querendo dizer isso, mas ele tem uma força por uma questão de ser muito popular em vários países, portanto, atingir de alguma forma, ter um impacto social aí importante no cenário internacional. E aí eu uso o exemplo da Austrália. A Austrália abraçou o futebol de uma forma que não tinha abraçado até então, porque o futebol lá não é o esporte mais popular, né, do país. E aí eu acho que é muito bacana ver como um país inteiro abraçou o futebol por meio das mulheres. Foram as Matildas que levaram o maior público para os estádios de futebol, as maiores audiências, então achei isso muito legal. Como, enfim, o futebol jogado por mulheres, a seleção que tem a Sanquer como principal ídolo da atualidade lá do país, como o futebol tem um potencial transformador e como isso também pode ser feito pelo futebol jogado por mulheres. A Austrália foi esse exemplo, mas isso serve como exemplo para várias coisas, sabe? Assim, a Sarina Wiegman ganhou uma notoriedade e um protagonismo que, obviamente, já tinha, né? Ela já foi eleita 3 vezes melhor do mundo como treinadora de futebol feminino e etc. Mas é um momento em que o mundo está mais atento para o futebol feminino durante uma Copa do Mundo. E, poxa, ela chegou na final, lá na Inglaterra, estavam cogitando colocar ela na seleção masculina inglesa. Isso é uma possibilidade, vamos dizer assim, pensar nisso é já uma abertura de portas, sabe? É já uma chavinha que começa a mudar de se olhar o futebol sem o que a gente estava acostumado e a gente já está cansado de ouvir, sabe? Futebol não tem interesse, não gera interesse, não faz isso. O gol, tamanho do gol, o problema é o tamanho do gol, o problema são as goleiras. Enfim, mil abobrinhas que a gente ouvia e que estava acostumado e que já não tinha paciência para
falar, né, para discutir, para argumentar, a gente não viu tanto nessa Copa, e mais do que isso, acho que a gente passou por um passo adiante, sabe? A gente passou para o passo de que, olha só, temos profissionais, tanto homens quanto mulheres, que estão se capacitando. E o resultado disso é um bom futebol, com melhor qualidade, cada vez mais competitivo, cada vez com mais força física, tática, enfim. Era ali, qual que é a estratégia, né, de jogo, qual é o plano de jogo que tais seleções, que funcionou ou não funcionou. Acho que também as duas finalistas, elas chegam depois de darem algumas osciladas durante a Copa, sabe? Então, enfim, dito tudo isso, acho que é legal. O meu destaque positivo é o potencial transformador e a virada de chave que eu acho que essa Copa nos ajudou a dar, de observar que essa questão de gênero, sabe? Tipo, se olhou para as mulheres, tanto dentro de campo, quanto na beira do campo, quanto, enfim, sou jornalista, então também, quanto na imprensa, de ver que mulheres estão capacitadas também para se enxergar como profissionais que atuam, podem atuar bem, podem errar, podem acertar, enfim, são atuais que também podem estar muito bem qualificadas para serem protagonistas de um grande espetáculo. O meu ponto negativo, eu acho que apesar de várias coisas, né, que eu falei bacanas e tal, poxa, no palco de premiação, a gente no domingo viu uma cena que completamente lamentável. E aí eu acho que fica como destaque negativo, porque é inaceitável, assim, é difícil de acreditar que aconteceu, mas aconteceu, né? Foi gravado e foi, enfim, viralizado, que o Luís Rubiales, presidente da Federação Espanhola, deu um beijo sem consentimento na Jenni Hermoso em pleno palco de premiação para uma campeã mundial. Enfim, inaceitável. Acho que aqui cabe também o destaque de que esse tipo de atitude é assédio e é completamente inaceitável. Lamentável. Roubando uma cena que não é dele, né? Também. Ainda tem isso. Exatamente. A gente tem que gastar tempo para falar disso. Mas, enfim. Foi bom você ter levantado essa questão, Maíra, porque realmente nem fala. A gente tem que olhar o futebol de uma maneira, né, que não fica só dentro de campo. A gente tem que olhar o espetáculo como todo e também comportamentos de quem está no esporte para trazer exemplos positivos, né? E ali o que ele fez é realmente inadmissível. Fica também como ponto negativo aí para essa Copa do Mundo. E você, Nájima? Pegando o gancho do negativo, Tiquinho, vou falar só um pouquinho porque não precisa, né? A gente vai gastar tempo falando disso, não. Mas o futebol, eu acho que não é uma surpresa que o futebol é reflexo de tudo, né? Eu acho que da cultura, dos problemas sociais, do estilo de vida, de como as pessoas se apresentam para um desafio, se apresentam para uma crítica. E eu acho que não seria o futebol feminino se tivesse uma cena explícita de assédio. Eu acho que, em vez da gente criticar ou não acreditar ou se surpreender com uma cena de um homem em poder assediando ou não, porque é tão chocante que você tem que, tipo assim, não é possível que eles não tenham um relacionamento. Eu tenho certeza que eles têm um relacionamento e eles vão apresentar para o mundo com um anel. Falar, surpresa, não é possível. É tão chocante que eu juro para você que eu não consigo nem ter opinião, assim. Mas, infelizmente, isso é o reflexo. E eu acho que se o homem... E eu não vou falar só homem, porque isso também acontece com mulheres em posição de poder. No futebol feminino. Então, se essas pessoas em posição de poder se sentem na naturalidade de agir dessa forma, no maior palanque, na maior cobertura de uma Copa do Mundo, numa festa, onde está todo mundo filmando, nas principais jogadoras da Espanha, o que acontece quando não está todo mundo vendo? Então, isso tem que ser falado. Então, eu acho que, de ponto negativo, é que a festa está tão grande que a gente não está querendo bater nessa tecla, do tipo, se isso aconteceu na frente de todo mundo, imagina o que acontece onde não é na frente de todo mundo. E a gente está falando de jogadores profissionais que ganham bem, que jogam por clubes profissionais, que têm uma imagem magnífica no mundo. Imaginem para jogadoras que jogam por países
que não têm visibilidade, que não têm respeito, que não são aceitas pela comunidade, e existem pessoas em poder que utilizam desse poder para assediar. E a gente ficou sabendo de seleções durante a Copa do Mundo que, antes da Copa, durante a Copa, ainda ressaltava pessoas em poder, assediando jogadores e utilizando esse poder para assediar fisicamente, seja lá como que for. E isso, para mim, isso existe ainda. Eu acho que negar, a gente ressaltar o profissionalismo, falar sobre toda coisa boa, isso não existe só no futebol feminino, existe no masculino também. Então, não vamos fingir que isso é uma coisa só do futebol feminino, mas para mulheres e no futebol feminino ficou claro que isso continua um problema escancarado, né? E que a gente não quer falar porque a festa é muito grande, mas ele existe. Positivo, vamos fechar com uma coisa boa. Vamos fechar com uma coisa boa. Vamos falar da Marta. O ponto positivo, vou falar da rainha, né? Tá maravilhosa. Que eu acho que é o discurso que ela falou, e que até nesse discurso tentaram levar de uma forma negativa, e eu vou martelar aqui e bater o porquê da importância do discurso, né? Que eu acho que a Maíra, não sei se foi a Maíra ou a Jaque que comentou, né? Que ela falou que ela não assistiu, não teve ídolas. E que eu fique claro que essas ídolas existiam, mas quem não é visto não é lembrado. E o futebol feminino, ele não aconteceu nos últimos 15 anos, ele não aconteceu nos últimos 20 anos, o futebol feminino é algo secular, que nem no masculino. O futebol feminino, ele teve a sua origem muito parecida com o masculino. Porém, dentro de todo um controle de uma sociedade, isso foi ou proibido, ou negligenciado, seja lá o que for, que história inventaram para o futebol feminino não existir. E quando existia, ele era completamente negligenciado. Então, a fala da Marta, quando ela fala isso, e muitas pessoas lembram da Cici, gente, antes da Cici também tivemos outras mulheres, e não só no Brasil e em muitos outros lugares. O que me deixa com o coração quentinho sobre essa Copa do Mundo é que todas elas serão lembradas. Então, tá tudo documentado. Então, a gente vê o gol da Sam Kerr com o mundo todo, eu tava gritando aqui, nem era minha seleção, eu não tô nem aí, maravilhosa, mas não era minha seleção, e eu tava golaço, cara. E não é qualquer gol, não é aquele gol respingado, assim, que fica na área e todo mundo chuta canela e não sei o quê, não, golaço. Então essas mulheres serão lembradas, tanto das mais novas, que agora são novas, que têm talento e desempenho, como as mais velhas. Então, assim, a gente pensa... A figura da Megan Rapinoe com o cabelo rosa posando se tornou algo que vai ser lembrado para sempre, mas nessa Copa do Mundo teremos ídolas para todas as meninas e para todos os profissionais. Para as treinadoras, a gente tem a nossa ídola que ficou clara, né? Várias. Então, para treinador de goleiro, então todo mundo está ressaltado. A gente, durante muitos anos, essas pessoas não eram vistas. Então, eu fico aqui, na verdade, um agradecimento para a área da Maíra, da área de jornalismo, uma área que fez uma cobertura, cara, magnífica. Então, a gente fala da presença das mulheres, mas não são qualquer pessoas. Durante muito tempo, a gente via narrador e comentarista falando assim, tipo, cara, o que essa pessoa está falando? Não tem nada a ver, não sabe. Então, pessoas que respeitaram a modalidade. Respeitaram. O que é respeitar? Então, você foi lá e foi atrás para descobrir, fez sua pesquisa, trata aquela jogadora com respeito. E isso ficou muito marcado. Então, eu volto a dizer. Então, o que foi o ponto positivo dessa Copa do Mundo? Aquela frase, quem não é visto não é lembrado, ou quem é visto é lembrado, é isso. Então, daqui para frente, todas as mulheres ou meninas terão ídolas. A gente não vai viver só do masculino. Então, quando eu tiver uma filha, quando eu era mais nova, amava futebol, pedi uma blusa do Brasil para minha mãe. Essa blusa veio escrito Ronaldo na minha camisa. A minha mãe pegou uma caneta, escreveu um O, escreveu Inha, Ronaldinha, porque eu não era um menino. E eu também não assisti. E não é porque não existiam, é porque não estava na TV aberta. Eu não posso depender não existia YouTube, não existia Instagram, não existia nada. Então, eu não posso depender da boa vontade das pessoas de explicitarem o que é um profissional de respeito. Então, agora, todos eles estão lá. A blusa vai vir bonitinha, com o nome da jogadora. E se gostar do nome do jogador, também vem. Mas para quem está ali, quem foram expostas foram as mulheres. Então, foi magnífico. Fica aí o convite, ó, Maíra, Jaquiane e Nadima. Daqui 4 anos,
Vamos juntar nós 4 Vai ser no novamente. Brasil, gente. Isso que eu ia Olha Vai falar, ser no quem Brasil, sabe, vai hein? ser no Brasil. Tá Fazemos todo mundo aí na presencial. torcida. Meu Deus. Esperamos não falar das coisas negativas, dos problemas que sejam sanados, né? Mas que a gente consiga conversar e, claro, tenho certeza que muitas coisas boas ainda virão como fruto, né, e legado dessa Copa do Mundo. A discussão não termina por aqui, tá? Convido você a ir lá no perfil da Maíra Nunes, lá no Instagram, seguir a Maíra, mandar um direct, lá no perfil da Jaquiane Correia, procure lá, a Nádia Skef também, manda um direct, segue o perfil delas, vai ser interessante acompanhar o trabalho que elas fazem, porque são 3 profissionais aí que também carregam essa bandeira para levantar cada vez mais o futebol feminino, e eu admiro o trabalho de vocês. Então, de forma conjunta, quero agradecer as 3 aqui pela participação, tempo disponível de estar aqui no Ciência da Bola. Com certeza, não vamos esperar 4 anos não, tá? Tava brincando, vamos conversar antes e em outros momentos a gente vai conversar aqui, com certeza vai ser bem legal. Para a gente fechar, então, Maíra, obrigado por você estar aqui com a gente, sucesso lá no Vibradoras e todo o seu trabalho. Poxa, super obrigado, o papo foi ótimo, se deixar a gente vai embora mesmo, então vou tentar ser sucinta. Pô, foi ótimo, foi uma delícia o papo, Copa do Mundo foi um barato também de ver, de ressaltar aqui e fazer esse balanço de pontos positivos, pontos negativos, mas continuaremos aí, espero que a modalidade continue rendendo muito papo, muito trabalho, muitas coisas boas pra gente. Legal, Maíra. Jaquiane, sucesso para você também. Sempre portas abertas aqui no Ciência da Bola. E é sempre bom, você sabe, estar aqui, principalmente recebendo um convite seu, e estar aqui com as 2 aqui, né? E com você, sempre falando de futebol. E esse papo foi um papo sensacional. A gente que levanta essa bandeira, como você falou, a gente ama falar de futebol feminino, e principalmente falar da Copa do Mundo, como foi o divisor de águas e o quanto a gente pode crescer com a Copa e nos tornar mais ainda bons profissionais, crescer profissionalmente, crescer em novas áreas. A área da Maíra também, crescimento e visibilidade sensacional. Eu acho que é o que a Nájima falou, a visibilidade foi um marco crescente fenomenal para a gente poder ver, e é o que a Nájima falou exatamente, agora a gente pode ver nossos ídolos, e a gente pode inspirar mais pessoas, mais crianças, e principalmente desenvolver mais a gente como ser humano e pessoa. Então, acho que a gente tem tudo a crescer dentro desse futebol aí. Valeu, Jaquiane. Nájima, obrigado de novo. Tamo junto como sempre. Demais! João, pode contar comigo, você sabe, né? Pode contar. Estamos esperando. Maravilhosas, Maíra e Jaque, bom participar de vocês aqui. Obrigado pelo convite e continua nos acompanhando aí, que a gente vai falar. Eu não gosto de falar de futebol, não, né? Mas não. Tudo bem. Besteira. Obrigada. Foi uma honra, um privilégio e adorei. Boa noite a todos. Ou não, né? Quando é que vai sair? Que hora vai sair, João? Boa noite. Amanhã... Você pode dar boa noite, boa tarde, bom dia, independentemente bom dia, do boa horário. tarde. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça, então, inscreva-se aqui no YouTube. Muita gente passa aqui, vê os cortes aí no Instagram, depois vem para o YouTube, ouve no Spotify, mas esquece de se inscrever. É importante se inscrever no canal para aumentar a comunidade também aqui no YouTube. Na próxima semana, mais convidados especiais para a gente falar sobre outros assuntos do futebol e também do futsal. Grande abraço.